Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Pedacinho do Maná dos Céus, amado, que eu estou falando acerca do ministério pastoral. E dentro do ministério pastoral eu tenho procurado também falar sobre a vida conjugal. Hoje eu estarei lendo mais uma vez livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, agora eu vou até o versículo 35, onde diz assim: Esposa, cada um de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo a esposa esteja em tudo sujeita aos seus próprios maridos. Marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesma como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpáveis. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membro do seu corpo. Por este motivo o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu fiz essa leitura na íntegra e quero usar essas palavras para vos trazer uma pequena reflexão. Quero dizer para os irmãos que o pastor, como um esposo, que dentro das prioridades pastorais, ou seja, abaixo do relacionamento com Deus, está o relacionamento esposo e, ou seja, marido e mulher. A esposa, na qual nós vemos aqui o apóstolo falando para a esposa de um pastor. O pastor precisa prezar por um lar bem estruturado e saudável, e lutar contra tudo o que queira ameaçar a sua família. Nós vemos aqui em Efésios 5, versículo 22 a 33, Paulo escreve sobre a relação familiar. Se refere a duas qualidades que fazem parte do marido no lar. No versículo 23 ele fala sobre liderança, e no versículo 25 sobre o amor. Liderança e amor são características indispensáveis para o marido que quer desempenhar bem o seu papel, tanto de marido como servo de Deus, no ministério pastoral. Deus disse que o marido é cabeça da mulher. Isto quer dizer que Deus dá ao homem
a responsabilidade de líder do lar. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo, ele reforça esse conceito. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nós vemos aqui que Paulo novamente ele traz essa ilustração quando diz que o homem é cabeça, é que ele é responsável pela manutenção, pelo bem-estar da sua família. De uma maneira simples e clara, Deus estabeleceu a ordem para a família. Nesse mesmo trecho, o apóstolo Paulo explica que a mulher foi criada do homem. Em 1 Timóteo 2,13, ele nos diz que o homem foi formado primeiro e depois a mulher. Em Gênesis 2, verso 18, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. O homem, portanto, é incompleto sem ter a sua esposa, a sua mulher como uma auxiliadora. O ministério de um pregador, amado, depende 50% da sua esposa. O ministério de um pastor depende 50% da sua esposa. Eu vos disse que eu já fui pastor na época que eu era solteiro, e nesse período que eu era solteiro eu nunca celebrei um batismo. Sempre que havia um batismo, eu ensinava as pessoas, dava o ensino sobre a necessidade do batismo. E sempre que ia haver o batismo, eu escolhia um pastor que era auxiliar, que fosse casado, para celebrar o batismo. E durante meus 40 anos de ministério eu nunca batizei ninguém. Também nunca celebrei um casamento, porque eu não tinha, no período que eu era pastor, eu não tinha uma esposa, eu era solteiro. E naquela época, um pastor solteiro era sempre olhado de uma maneira torta pelos membros da igreja. Eu tive um bom relacionamento com a igreja, sim, mas nunca ultrapassei aquilo que eu considerava uma ética minha mesma. O apóstolo Paulo diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quero, entretanto, disse o apóstolo Paulo. Deus disse que o marido é cabeça da mulher. Isto quer dizer que Deus dá ao homem a responsabilidade e o líder do lar. Paulo, então, ele reforça isso. Em livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. De uma maneira simples, então, Deus constitui o homem para que ele seja o mantenedor do lar. Na sua soberania e sabedoria, Deus escolheu o homem para ser o chefe de uma família. A palavra cabeça, em 1 Coríntios 11, 13, significa degrau, ordem, classe, posição. Quando Paulo se refere ao homem como a cabeça da mulher, ele não está dizendo que o homem é superior à mulher, mas está se referindo à função dele. Deus, em função, é a cabeça de Cristo. Não é questão de superioridade, não é questão de inferioridade entre Deus e Cristo, porque sabemos que Deus deu a Cristo todo o poder nos céus e na terra. Então, Paulo não está colocando Cristo inferior a Deus.
Cristo continua sendo Deus. Esse conceito é confirmado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 3, verso 26 a 28. Precisamos, muitas vezes, buscar na palavra de Deus. Eu vou procurar aqui em Gálatas, para que possamos ler, amado, Gálatas 3, verso 20 e... Vamos lá, Gálatas 3, verso 26 a 28. Está escrito assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto já não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui nós vemos bem claramente que não há distinção. Inclusive tem pessoas que é contra a mulher exercer o ministério pastoral. O apóstolo Paulo diz que aquele que é batizado em Cristo, não há diferença entre macho e fêmea. Todos pertencem a Cristo, então todos podem exercer o ministério pastoral. Todos podem, inclusive, ser líderes espiritual. Basta ter o chamado ao ministério. Ser chefe da casa não é brincadeira, amados. As responsabilidades são muito maiores que os próprios privilégios. São muito grande a responsabilidade de um chefe. Ele tem que prestar conta de tudo que ocorre. O apóstolo Paulo frisou as implicações dessa posição. Como também Cristo, como Cristo é a cabeça da igreja, assim o marido deve liderar a sua esposa, como Cristo liderou o seu corpo, a sua noiva. Há tantas coisas que poderíamos aprender através da vida de Jesus, mas vamos considerar apenas algumas atividades por ele demonstrado. Em Filipenses 2, verso 3 a 4, o apóstolo Paulo exalta o cristão de Filipe, dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E depois, o apóstolo Paulo desafia a igreja de desenvolver esta mesma atividade que houve em Cristo Jesus. O versículo 3 e 4 fala de uma atitude não egoísta. E o versículo 5 a 7 mostra uma atitude humilde. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, diz ele. O servo apresenta uma atitude de sacrifício. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui que maridos, como deves ser líder, como Cristo liderou as suas atitudes. Ele não foi egoísta, mas humilde. Ele demonstrou um espírito de sacrifício para com a sua noiva e sua igreja. Assim, o marido, se necessário, morrer em defesa da sua esposa, que isso ocorra. Hoje não, o marido prefere que a mulher morra e ele se torne a casar novamente. Então vamos fazer uma avaliação
da nossa própria liderança. Você que exerce o ministério pastoral, você lidera a sua esposa e filho sem uma maneira egoísta. Como marido, precisamos parar e avaliar a nossa liderança a fim de verificar se estamos qualificados ou não para a obra de Deus. Precisamos analisar, amados. Nós que somos marido, vamos analisar se estamos qualificados para essa grande obra que Deus nos deu. Pense nisso, amados diletos irmãos. No meu outro áudio eu estarei falando sobre a esposa do pastor. Como eu estou falando sobre o ministério pastoral, quando eu digo a esposa do pastor, não significa que eu estou falando simplesmente para a esposa do pastor. Eu estou falando de um modo geral. Então, numa outra mensagem que eu estarei gravando, eu quero falar sobre o papel da esposa. Que Deus vos abençoe, amados. Eterno e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras, por este momento de ensinamento da tua palavra, pedindo, Senhor, que o Senhor estabeleça em nossa vida a capacidade de sermos verdadeiros sacerdotes do Senhor, que possamos, ó Deus, apresentar diante de Ti uma atitude digna, uma atitude louvável, que as nossas atitudes como esposo seja para glorificar e exaltar o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus. Que as nossas atitudes como marido seja de desempenhar um papel fundamental no reino de Cristo Jesus. Que nós não venhamos falhar, Senhor, como servos e ministros do Senhor. Que possamos cumprir, Senhor, a nossa obrigação de servo, dedicando-nos inteiramente à nossa família, para que nossa família seja o esteio da sociedade, Pai, para que a nossa família possa proclamar, Senhor, por meio das suas atitudes, aquilo que é benéfico mediante a tua infinita graça. Esse, Pai, é o desejo da minha alma. Em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro por todos os líderes que exercem o ministério pastoral, pelos obreiros, Senhor, que estão iniciando dentro do ministério pastoral, que almeja a liderança, que almeja, Senhor, o episcopado, que quer exercer, Senhor, o chamado ao ministério pastoral. Eu oro por cada um, Pai, pedindo tua graça, a tua unção e o teu poder. Em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu digo amém e amém.